Carência, falta de algo necessário, necessidade afetiva, privação. Se você clicou para assistir esse vídeo é porque você está carente, né? Como a gente pode lidar com essa carência nesse tempo de espera? Para quem está esperando em Deus ou para quem não está esperando, mas está carente. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Você não precisa de nada nem ninguém pra ser feliz. O problema tá no seu interior. Então é aqui que você tem que tratar. Às vezes a gente acha que pra gente ser feliz ou pra gente deixar de ser carente, a gente precisa de um namorado, de um marido, de um filho, mas enquanto você não tratar aquela carência, aquele vazio que tá aqui dentro de você, quando você conseguir o seu marido, pra quem acha que quando tiver um marido vai ser completa, vai acabar essa carência, você vai conseguir o seu marido, vai preencher esse vazio, mas logo virá um outro vazio. O vazio do seu filho. Então você vai achar que quando você tiver um filho, você vai deixar de ser carente. Só que nessa vida as coisas vêm e vão. E enquanto você depender de algo ou de alguém para preencher essa carência, você vai ficar escravo das circunstâncias. Por isso que você tem que tratar isso dentro de você e não fora. Deus, ele não quer que a gente esteja só. A palavra de Deus diz isso. Mas ele quer que necessitemos e dependemos somente dele. Completos mesmo, nós só seremos quando estivermos no céu ao lado de Deus. Todo mundo tem algum tipo de carência dentro de si, mas algumas pessoas, elas dependem disso, elas acabam sendo escravizadas por essa carência. E existe uma frase que diz que o vazio no seu coração é do tamanho de Deus. É mais ou menos isso daí. E é bem isso. Essa carência, ela só é preenchida quando a gente tá cheio de Deus, quando só Deus pode preencher essa carência. Mas então, como é que a gente pode lidar com essa carência? Para quem ainda não conhece o meu testemunho, eu vou deixar aqui no card. Mas o que eu fiz para lidar com essa carência? Porque sim, eu esperei por 8 anos, então não foi fácil. Eu senti muito essa carência, então eu sempre fui meio assim de querer ter uma companhia, de sempre ter alguém do meu lado, seja não só na vida sentimental, mas na amizade mesmo, não estar sozinha. E isso é uma carência. E como eu disse, eu senti muita carência nesse tempo, eu sofri bastante, demorou, mas eu consegui achar um meio de diminuir essa carência para que eu estivesse no centro da vontade de Deus para poder receber a minha promessa. Primeira coisa, é meio clichê, mas é a verdade. Invista no seu relacionamento com Deus. Alimente o seu espírito. Essa carência, ela vem da nossa carne. Então, quando você alimenta mais o seu espírito e deixa a carne de lado, automaticamente esse vazio ele vai sendo preenchido por Deus, pela coisa certa. E essa carência, ela vai sendo diminuída. Você vai sentir falta daquilo, você vai sentir o desejo de ter aquilo que você ainda não tem? Vai. Mas vai ser apenas um desejo que você tem, não algo que vai te escravizar e te deixar para baixo. Segunda coisa, eu passei a me valorizar mais. Eu comecei a me valorizar do jeito que eu queria que o meu futuro esposo me valorizasse. Eu não via o meu valor, eu não conseguia enxergar o meu valor. E por estar há tanto tempo solteira e não me relacionar com ninguém, então eu me sentia desvalorizada e achava que o problema estava em mim e que eu nunca ia ter esse alguém. Então o que eu comecei a fazer? Já que eu não tinha alguém que fizesse músicas pra mim, que cantasse pra mim, que se declarasse pra mim, que era aquilo que eu sentia, o desejo no meu coração, então eu comecei a ouvir músicas de cantores que faziam declarações de amor, músicas românticas, ou que exaltassem a mulher ou uma mulher em si. Então eu comecei a ouvir essas músicas e eu imaginava que aquela música ela estava sendo cantada pra mim. É uma coisa boba? Parece. Mas não é, porque é uma forma da gente enganar o nosso cérebro. Você começa a ouvir aquilo e você começa a pensar que aquilo foi feito pra você, foi cantado pra você. Seu cérebro ele começa a entender que aquilo que você está ouvindo é uma verdade, então você começa a absorver. Então eu ficava ouvindo músicas que falavam que eu sou linda e isso e aquilo, que era como uma declaração de amor pra mim. Eu comecei a ouvir bastante essas músicas e lógico, músicas que
me agradassem e que não desagradavam também o coração de Deus. Comecei a ouvir essas músicas e com o tempo, não sei, foi natural. Eu comecei a me sentir daquela forma, comecei a me sentir valorizada, mesmo sem ter uma pessoa para falar aquilo para mim, porque o problema estava dentro de mim, no meu interior. Eu não conseguia me ver daquela forma, mas ouvindo aquelas canções, aquela verdade foi entrando em mim e eu fui acreditando. E aí eu passei a acreditar naquilo e passei a agir e me enxergar daquela forma. Então eu comecei a não aceitar nada menos do que aquilo. Porque nesse tempo de espera, e principalmente quando a gente tá carente, a gente começa a acreditar em coisas que não são verdade. A gente começa a acreditar que a gente é feio, que o problema tá na gente, que não tá à altura de determinada pessoa. E aí é muito fácil de você acabar escolhendo uma pessoa que você poderia ter alguém muito melhor pra você, não desvalorizando ninguém, mas existem pessoas e pessoas, casais e casais que vão se completar. Então você poderia ter uma pessoa que te completasse muito mais que aquela e te valorizasse muito mais, e você acaba escolhendo uma pessoa assim que não está a essa altura por conta de você não se valorizar. Terceira coisa é o que eu acabei de falar. Não aceite menos do que isso. Se aquela pessoa não te valoriza da forma como você se valoriza, da forma como você quer ser valorizada, então não aceite. Continue esperando em Deus a pessoa que vai te valorizar da mesma forma, porque sim, existe essa pessoa, você não tá sendo exigente. Aliás, você tá sendo exigente, é a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida, então você tem que ser exigente. Mas exigente no sentido de coisas úteis, coisas que realmente a gente tem que ser exigente, não de coisas bobas como aparência, por exemplo. Porque a beleza é enganosa. Quarta coisa, pare de seguir perfis ou acompanhar canais e vida de pessoas que vivem aquela vida que você gostaria de viver e que elas só mostram a vida perfeita delas e não tem nada mais além disso para acrescentar na sua vida. Essas coisas acabam com a gente porque é uma realidade que às vezes não existe, a pessoa só mostra a parte boa da vida dela e aquilo acaba ferindo você, te deixando mais carente, com mais desejo de ter aquilo e de ter uma vida igual a daquela pessoa. E isso não faz bem para o nosso corpo, para nossa mente, para as nossas emoções. E outra coisa, se filmes românticos também não te fazem bem, evite. Eu tinha uma mania muito feia de quando eu tava muito carente, eu corria lá para assistir filmes românticos, porque eu queria viver uma realidade que não era minha. É aquela coisa, sabe, do pai que não teve a profissão que gostaria, transfere pro filho e quer ver o sonho dele realizado na vida do filho. É mais ou menos isso daí. Então, eu não tinha aquilo na minha vida, eu ia lá assistir filme, ficava chorando, ficava imaginando, ficava sonhando e ficava acabada. E a última coisa, permita-se ter o seu dia ruim, uma vez por mês. No máximo, hein? Uma vez por mês você pode ter um dia ruim, o dia da bad, aquele dia onde você ignora todas essas regras, menos a de esperar em Deus, hein, por favor. E você pode assistir filme romântico, você pode chorar, você pode sonhar, desejar aquilo que você não tem, você pode comer muito chocolate, enfim. Ignorar essas regrinhas que eu falei e ter um dia ruim, mas com uma condição, que no dia seguinte você lance esse dia anterior no mar do esquecimento e bola pra frente, começa tudo de novo e não olha pra trás. Esses foram os passos mais ou menos que eu segui quando eu estava sofrendo nessa carência, nessa sofrência. E, gente, não tem muito o que falar. Carência é você e Deus para resolver isso. Peça direção a Deus, peça sabedoria, Deus vai te direcionar, Deus vai preencher esse vazio no seu coração. Peça para Deus, faça uma oração sincera, sentado, deitado, ajoelhado, da maneira que você quiser, mas faça uma oração sincera e coloque isso para Deus. Deus, eu tô sentindo muita carência, eu tô sentindo muito desejo de ter alguém do meu lado, ou de ter tal coisa. E isso tá me dominando. O que eu faço? Preencha esse vazio, me ajuda a preencher esse vazio com as coisas certas. Você acha que Deus não vai responder uma oração sincera dessa? É claro que Ele vai responder e Ele vai atender essa sua oração, mas você precisa estar com o seu coração aberto para tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida e para viver esse tempo de espera de uma forma saudável.